E hoje eu quero falar sobre a vitória para vocês. Livro de Marcos, capítulo 5, versos 35 a 43. Diz assim, amados, as Santas Escrituras do Novo Testamento. Onde é que passa esse negócio aqui? Descobri. Ok. Então vamos lá. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 35 a 43. Deu certo? Bem, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Deus, Pai, que a tua palavra já lida, já estudada, já aprendida, por aquilo que tu fala para nós em nosso coração, eu te peço ainda que ilumine nossas mentes e dos que estão aqui para ouvir a tua palavra nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, nós vamos falar nesta noite, como eu já falei, o tema, a vitória. E quero ver os versos, amados, para compartilharmos com vocês nesta noite. O 36, o 41, amados, e o de número 42. E quero, amados, falar sobre este verso 36, com a frase: não tenha medo. Como já venho dizendo, o tema, amados, de hoje se encontra nesse livro aqui de Marcos, mas também de Lucas e de Mateus, e fala sobre vitória. E há quem diga, amados, que esse nome Vitória é um dos mais preferidos nomes, não só da Bíblia, mas fora da Bíblia. É um nome muito preferido nas ações verdadeiras e nas ações falsas, né? Em vitórias que não são vitórias, que as pessoas não levam para sempre. A vitória, amados, do Evangelho, que o homem pecador leva essa vitória da salvação, ele vence a morte espiritual, que nasce morto e ressuscita e nasce de novo, como Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver
o reino dos céus. E para quem nasce de novo, amados, ao terminar seus dias aqui, a vida continua. Ele estará indo para o céu, né, para aguardar o grande dia da vitória. Amados, a vitória humana são conquistas que ficam aqui mesmo, que servem no máximo para recordações. Ela é muito temporária e não vale de nada. Muitas vitórias aqui não valem de nada, né? Quem não se lembra dos ladrões que roubaram a taça Jules Henrique, que foi ganha pelo Brasil em 1958, e o ouro foi derretido e até hoje ninguém vê mais. O ladrão pode roubar, mas a vitória e o troféu que nós recebemos de Jesus, esse é para sempre. Porque nem o ladrão rouba, nem a traça corrói. Ninguém pode tirar daquele a quem Deus deu. Meus amados, quando Jesus disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, foi para valer. Era sobre um milagre que ele haveria de fazer, porque Jesus já premeditadamente já sabia o que fazer, já sabia o que estava acontecendo, amados, mas na verdade ele queria ali, amado, livrar o sofrimento daquele homem, daquele pai, daquele homem de amigos, da família. Ele queria, amados, simplesmente suavizar aquele coração, amado. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso na frente. O verso de número 41 fala: menina, eu digo a você, novamente atualizada, levanta-te, né? Olha, o vencedor da morte é o Senhor Jesus, amado. Eu diria que é algo inédito, né? É algo inédito. Ele apareceu a quem? A João, na ilha de Pátimo. Depois da sua assunção aos céus, ele teve algumas voltas assim excepcionais, como voltou para Paulo, voltou aqui para João, lá na ilha de Pátimo, já há quase 100 anos, para terminar o século, né? E ele foi até ali no Mar Egeu, onde a 35 quilômetros, né, da cidade, ele foi aquela prisão, né? E ali ele visitou João na ilha de Pátimo, ali no Mar Egeu, hoje Turquia, né? Certo? E, amados, no livro da Revelação é descrita, amados, que o domínio, né? O domínio da vida e da morte, o poder de Jesus, né? Somente ele tem o Wi-Fi, quer dizer, Wi-Fi não, ele só tem a senha, as senhas, que é as chaves de quê? Da morte e da vida. Ele tem a senha de quem vai para o inferno e a senha de quem vai para o céu, não é? Olha, amados, por isso que a palavra de Deus diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso de número 18, aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo, diz ele a João na ilha de Pátimo, para todo o sempre, e tenho as chaves, as senhas da morte e do inferno. Esse é o nosso Deus, irmãos, em quem nós devemos depositar nossa fé, nossa vida, amados a Ele, meus queridos. Então, só quem morreu e está vivo é Ele. E Ele é quem dá a vitória sobre a morte. Não é? Por isso que Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 55, e ele falou claramente, né? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde é que está o seu carrasco? Onde é que está, né? Amados, em todas as áreas humanas e espirituais, amados, aquela menina foi ressurreta, humana, para ficar mais uns tempos aqui, né? Como também
Lázaro ficou alguns tempos aqui, né? Mas também, amados, para aguardar a eternidade, para esperar o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, a vida eterna, amados, que se focaliza no dia da ressurreição, quando os corpos serão ressuscitados e os livros serão transformados para herdarem a vida eterna. Não existe mais sobre isso, fora disso não existe, amados, coisa alguma, meus irmãos, né? Então, amados, nós vamos também ver o verso de número 42, que diz: então ficaram muitos admirados porque até ficaram rindo de Jesus, e outros admirados porque, como é que pode? Ressuscitou mesmo. A menina está viva, ele ressuscitou, não é? Amados, na volta de Jesus Cristo, ele vai dar o fim da morte que Adão trouxe sobre as pessoas. Dois terços da humanidade não crê em Deus, não crê em Jesus, irmãos. E quando ele vier, amados, ele passou isso para os seus seguidores, será uma grande tragédia, mas ele haverá de eliminar, amados, a tragédia da morte, nas suas palavras, conforme está lá o registro de João 10:10, a Bíblia diz assim: o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para destruir, para matar, para enganar, mas diz o final do verso: eu vim para que vocês tenham vida e tenham para sempre. É a palavra de Deus, meus irmãos, que fala o nosso coração, meus queridos, né? O ladrão enganador e assassino amado não mais terá vez sobre os eleitos, sobre os escolhidos de Deus, irmãos, porque aqui na terra ele já nos garante que nada pode ser tomado dos eleitos, dos escolhidos, nada poderá ser retirado, porque o que ele deu está garantido, amado, né? A separação de Deus que o homem fez e que nos atingiu, aqueles que creem nele, reconquista o novo nascimento e nasce de novo, amados. A ressurreição daquela menina era para ele dar um exemplo, um testemunho de que ele é o ressuscitador. Meus irmãos, vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, o verso 36 não tem mais. O pai da menina era chefe da sinagoga e ele tinha muitas responsabilidades e não contou conversa, não contou conversa. Em plena ameaça da morte da filha, ele procurou o Senhor Jesus na hora certa, no momento certo, e ele falava com Jesus, e quando ele estava ali falando com Jesus, irmãos, ele recebeu naquele momento uma notícia triste, e o seu cooperador chegou para ele e disse: deixa isso para lá, viu, porque essa filha morreu, não incomode mais o mestre não, deixa ele para lá, vamos lá cuidar do funeral daquela menina. Então aquelas pessoas estavam com a morte, não estavam com a vitória, estava com a derrota, e dizia para aquele homem, né? Mas o Senhor Jesus acalmou aquele homem e disse para ele: calma. Ele disse assim: não tenha medo, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Foi o que Jesus Cristo disse, mas Jesus disse que ele tinha a vitória, a vitória viria para a sua casa, e aquele homem creu em Jesus Cristo e o levou para a sua casa, amados, e até a tristeza saiu do seu semblante, meus irmãos. Aquele chefe da sinagoga, né, dos judeus, né? Irmãos, a vitória, amados, não foi bem recebida pela derrota, né? Dos que estavam ali na casa do chefe da sinagoga, amados, eles não creram nele, muito pelo contrário, amados. Lá no livro de Mateus 9:24 diz assim, que não tem nesse texto de Marcos:
Porque os evangelhos, embora sinóticos, não conseguem dizer tudo a mesma coisa. Então, mas aqui ele diz isso também. Eles riram deles e ficaram tumultuando ali o local. Olha, meus irmãos, um questionamento real, amado. Aquele homem era rico e tinha muito dinheiro e nada pôde fazer para que a sua filha viesse a ficar boa daquela doença que ela teve. Ele andou por todo canto, procurou todos os meios, todos os recursos e nada, mas chegou alguém que já morta, a filha dele, transformou a morte em vida. Jesus Cristo chegou ali para acalmar. Amado, o importante, amado, para o pecador é poder estar do lado da vitória, do lado de Jesus, a vida inteira, amado. Lamentavelmente, amado, muitas pessoas estão enganadas com esta vida finita que vai se acabar, mas a pessoa pensa que não vai se acabar, e quem está aqui pensa que não vai morrer, quem está aqui fica vendo plano. Estava lá na fila lá da caixa e o senhor lá, não dizendo, o senhor tem, meu compadre? Ele disse, eu tenho 85, eu digo, é mesmo coisa. Vai fazer uma fezinha, disse, vou, vai tirar o quê? O grande prêmio? Eu vou tirar. Aí quando o senhor tirar, quer que o senhor fazer o grande prêmio? Ah, eu tenho muito o que gastar. Porque as pessoas estão focadas na vida presente e não na vida futura. Elas estão depositando o seu futuro, amado, na sorte. É o que as pessoas fazem, irmãos. Amados, a tragédia das pessoas, irmãos, quer sejam financeiras, físicas, pessoais e coletivas, amados, como desastres, acidentes e outros acontecimentos tristes, amados, não escolhe nem pede licença, pode ser no pobre, no rico, na favela ou nas metrópoles, amados, ou nas mansões, amados. Na verdade, as Escrituras Sagradas, amados, falam da realidade da morte, o seu destino, como disse o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 9:27, que diz assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Amado, nessa finalidade da morte há um nivelamento, todo mundo igual, ricos e pobres, amados, estarão na mesma contingência, amados. Embora os que creem no Senhor Jesus, amados, haverá de ter algo diferente. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a menina. Eu digo a você, levanta-te, né? Amados, não podemos descartar a atitude, amado, do chefe da sinagoga, quando recebeu a notícia que a sua filha estava morta. Em outras palavras, chegou o fim, amados, não é? E disseram para ele, fim da linha, não tem mais jeito, acabou, morreu, acabou, como diz no ditado popular, morreu Maria Preá, acabou, não tem mais, é assim, né? Mas o verso 35 diz assim, amado, a sua filha já morreu, disse eles, porque você ainda incomoda o mestre. Interessante, ele não seguiu o mestre, mas eu ouvi falar sobre o mestre, né? Amados, na verdade aquele homem ficou desolado, não resta dúvida, né? Uma desolação muito grande, mas, amados, ele foi em frente e Jesus Cristo mudou o quadro da vida dele. Meus irmãos, o Senhor Jesus, evidentemente, ele conhecia de antemão, amados, ele sabia de tudo, de todas as coisas, por isso ele disse, não tenha medo, e se colocou à disposição para ajudar o homem triste, né? Abatido pelaquela tragédia, pelaquela situação que o levou a estar abalado, desolado, amados, diante daquela situação. Olha, meus irmãos, a menina morreu, aquilo foi um choque para ele, mas o Senhor Jesus trouxe a solução imediata para livrar aquele homem daquele momento difícil.
E ele chamou os 3 que andavam com ele, Pedro, Tiago e João, e foram todos para a casa do homem da sinagoga. Ao chegar ali, amado, na residência, o Senhor Jesus encontrou algumas pessoas que se encontravam, amados, no velório. Ele disse que ela não estava morta, e aí assombrou todo mundo. Como é que é? Quem é você? Né? Para dizer que ela não está morta, a gente viu aqui que ela está morta, né? Bem, aquela foi a grande oportunidade dele manifestar o seu poder ali sobre a morte, ressuscitar aquela menina, amado, para solucionar o problema de um mundo que estava arrasado, né? Com toda a sua família, mas de repente o Senhor Jesus, amados, tirou o desolamento, tirou aquele homem da situação de arrasado, amados, e resolveu o problema dele, amado. Meus queridos, a morte parecia ter vencido naquela ocasião, que era uma ocasião para a manifestação da glória de Deus, porque todos nós vamos morrer, muitos prematuros, outros velhos, né? Muitos, né? Aquela menina, ela teve a sua vida restaurada, meus irmãos, e a vitória veio e derrotou a morte, amados. A vitória ressuscitou aquela menina de 12 anos e deu vida para ela. E em terceiro lugar, amados, o verso de número 42, então todos ficaram muito admirados. Depois do que ocorreu da ressurreição, ficaram aquele povo lá, né? A vitória daquela família amada, a continuidade, meus irmãos, do percurso, da trajetória, amado, da vida dela, amados, aqui no tempo normal, na terra, amados, e certamente quando chegar o tempo definitivo, ela, como morreu, né? Como Lázaro também morreu, tudo isso, amado, foi por causa do pecado do primeiro homem, amados. Por isso que Jesus deu essa demonstração. E quem, como Lázaro, como aquela menina e outros, tiveram o privilégio de experimentar que o Deus deles era o Deus que ressuscitava um morto. Então é o Deus que garante a vida eterna, meus irmãos. Olha, um dos maiores reinados do século, amados, 19 foi da Rainha Vitória. A Rainha Vitória é o nome de Vitória, né? Ela teve 163 anos de dinastia, né? Aliás, ela teve 163, ela morreu com 80 e pouco. Ela reinou durante 63 anos e mudou tudo lá no Reino Unido. Era o país número 1 da época, era quem mandava no mundo, né? E aquela mulher foi muito vitoriosa na sua jornada, e a Inglaterra passou por desenvolvimentos muito grandes, cresceu, amados, e era uma nação muito produtiva, amados, com as grandes mudanças que vieram na Inglaterra do seu reinado. Nós tivemos há poucos dias a morte de alguém que reinou mais do que ela. Reinou 70 anos. Não foi igual, né, da Rainha Vitória. Só muita luta essa rainha enfrentou na sua vida. Ela viveu até mais do que a outra. A morte, amados, é como um remédio, né, doutor? Que está com prazo de vencimento e depois de vencido não vale mais para nada, não é? Olha, amados, o que eu quero destacar aqui para todos vocês, amados, é que os reinos, meus irmãos, e dinastias deste mundo, amado, não são perpétuas, estão todas sepultadas, não é? Todas sepultadas, irmãos. São envolvimentos humanos
amados, que traz, amado, o pecado como o vilão, amado, da interrupção, amado, da vida. Por isso que Ezequiel disse: a alma que pecar, essa morrerá. Os que nasceram de Adão até o que nasceu hoje, por último, nascem no pecado. E quem nasce no pecado vai morrer. Até para morrer, Jesus teve que assumir pecado sem ter pecado, para que ele pudesse morrer para salvar o pecador. Amados, as pessoas da casa do chefe da sinagoga, amado, não tinham a mínima ideia do que eles estavam vendo, amado, aquela vitória, a vitória daquela menina. Eles ficaram admirados, amados, quando Jesus ordenou: levanta-te, Talita cumi, levanta-te. E ela se levantou. Amados, o homem pecador, vítima do pecado, não crendo em Jesus Cristo, amado, ele não morrerá somente essa primeira morte aqui na terra, mas ele irá morrer quando for o julgamento final, a morte eterna, e jogado no lago de fogo, amado. Portanto, meus queridos, o homem pecador precisa ouvir a voz do Evangelho, irmãos, para ser pré-ordenado a salvação, meus queridos. A vitória está em Jesus Cristo, que veio ao mundo, pagou a nossa dívida, amados, do pecado, e deu a vida dele, morrendo na cruz do Calvário, pela humanidade que creu no seu nome. Isso é maravilhoso, né? E eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: para os que sabem qual é a vitória sobre a morte, que o incrédulo não sabe. Converso muito com o doutor Edmilson. Todo dia ele lê a Bíblia em um capítulo e estamos juntos lá compartilhando a palavra. E aí quem não tem Jesus não sabe qual é a decisão a ser tomada. E na hora de uma grave doença se desespera. Um diz que você está desenganado, aí muitos dão um tiro no ouvido, outro faz não sei o que, faz não sei o que lá, outro se amofina, e aí o homem, só com, amado, as notícias já ficam perturbados, amado. Mas os que creem em Jesus, amado, que recebeu a salvação em Cristo Jesus, irmão, como chefe daquela sinagoga que abriu o seu coração. Olha, meus irmãos, em segundo lugar, para concluir, Talita cumi, o Senhor mandou a menina morta se levantar e devolveu a ela a vida, né? Numa simbologia, Jesus Cristo é quem levanta o homem da derrota do pecado para dar a vitória com o perdão de uma nova vida. Amados, na volta de Jesus, por último, verso 42, todos ficaram admirados, mas vão ficar mais admirados muitos quando ele despontar nos céus, se estiverem vivos, né? Amados, e na volta de Jesus tudo vai ser diferente, amado. Será um grande privilégio para os cristãos. Se hoje o pecado penaliza e traz sofrimentos, amados, perseguições e mortes, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, esse mal vai se acabar, porque aqui até crentes, né, eleitos, salvos, sofrem as consequências, amados, do pecado de si e do pecado dos outros. Amados, a admiração vai ser grande quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Dedé, vou contar uma historinha aqui, né? Certa vez, pregador estava pregando num país da Arábia, não, um país aí qualquer, e de repente ele estava pregando o Evangelho e o muçulmano se levantou, interrompeu o pregador e disse: ei, seu pastor, pois não, olha, me mostre o túmulo e me mostre o cadáver do seu Salvador. Porque nós aqui, muçulmanos, nós estamos velando, né, velando o cadáver do nosso grande profeta, né?
E ele está lá no mausoléu, ele está lá. E o seu, onde é que está? Ele disse: oh, meu Senhor, o meu Salvador ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais na tumba, não está mais. Então, o que eu digo ao Senhor é que deixa esse Deus morto, rapaz, dessa derrota, e receba o Deus que está vivo e que traz a vitória para todos nós. Amém, irmãos?